pertence. Não sei se você sabe qual é o nome, como é denominada a geração que você pertence. E eu trouxe aqui algumas informações. A mensagem dessa manhã vai ser um pouco diferente, tá bom? Do que normalmente é aqui as minhas mensagens. Nós temos uma geração que é conhecida como os Baby Boomers, que nasceram entre o ano de 1940 e 1960. Eles valorizam a estabilidade, trabalho e família. E também comunicação mais tradicional. Talvez eu esteja falando para algum baby boomer aqui, né? Que nasceu nesse período, 1940, 1960. Nós temos também a geração X, que nasceu entre os anos de 1960 e 1980. São adaptáveis, valorizam a independência e equilíbrio entre a vida e o trabalho. Nós temos os milênios, que nasceram entre 1980 e 1995. Essa é a minha geração, tá certo? Eu nasci em 87, a primeira anciã também somos milênios. Como que é essa minha geração? Conectados, digitais, buscam um propósito e liberdade profissional. Eu imagino que nós temos aqui muitos milênios. E nós temos a geração Z, nasceu do ano de 1995 e 2010. Nativos digitais, rápidos, criativos e engajados em causas sociais. E por fim, a geração Alfa, a partir de 2010, crescem com IA, telas e tecnologia total. Pensam e aprendem de forma visual e interativa. E já tem uma nova geração, que é a geração Beta, que começou no ano de 2025. Quem nascer a partir de 2025 faz parte da geração Beta. Essas são as gerações. Cada uma com as suas características. Mas aí vem uma outra questão. Como as gerações se veem? Esse é um detalhe bem interessante e bem curioso. Olha só. Os Baby Boomers veem as gerações X e Y como indisciplinados. Quem nasceu até o ano de 1960 vê o pastor Raissan e a geração do pastor Raissan como indisciplinados. A geração X já vê os Baby Boomers como resistentes às mudanças, dogmáticos, sexistas e com grande falta de criatividade, e considera que a geração Y é arrogante. Olha só. Como que a geração X vê tanto os Baby Boomers quanto a geração Y. A geração Y, ou milênios, também considera os Baby Boomers arrogantes, sexistas, dogmáticos e sem criatividade. Entende que a geração X tem pouca disposição para resolver problemas e é lenta a dar respostas. E que a geração Z é preguiçosa. Olha só, não é? Coitadinhos aí da geração Z, né? Mas é a forma como as gerações se veem. A geração Z agora, olha lá, que interessante. Considera o grupo etário que o precede como criativo, liberal e aberto a novas ideias, a geração milênio. Exatamente com as mesmas características que escolheu para se definir a si própria. Estas são as formas que as gerações se veem. E talvez alguém se identificou aqui de certa forma. Talvez alguém que o pastor falou realmente está de acordo com a minha forma de pensar. Talvez aí a geração Z, que foi pela geração Y entendida como preguiçosa, ficou um pouco chateado, não é? Mas são as formas que as gerações se convivem e elas também se veem. Essa manhã eu quero trabalhar especialmente a geração Z. Em nossa igreja nós temos cerca de 132 jovens que fazem parte da geração Z. Cerca de 1/3 da nossa igreja são meninos, meninas que fazem parte desta geração. E algumas informações especialmente sobre essa geração. Segundo o livro iDream, eles são jovens super conectados, mais tolerantes, menos felizes,
mais inseguros, mais transtornos, mais solitários, infelizes, vínculos humanos e frágeis. 70% da geração Z prefere produtos e marcas sustentáveis, éticas e transparentes. Esperam posicionamento. O silêncio diante das questões sociais é visto como omissão para essa geração. Alto poder de influência. Impactam decisões de compra e valores de outras gerações. Desconfiança institucional. Olha só. 58% demonstram desilusão com instituições tradicionais. E eles buscam por autenticidade. Valorizam coerência e ações concretas acima da autoridade formal. Esta é a geração Z. Mas algumas outras curiosidades, amigo, para a gente ir preenchendo o nosso conhecimento. Olha que interessante. Esses dados, 32% dos filhos de famílias cristãs aceitam Jesus como Salvador entre os 5 e 13 anos de idade. 4% entre 14 e 18 anos. E 6% após os 19 anos. Em outras palavras, o período mais propício para se aceitar a Jesus é na juventude, na adolescência, na infância. Mas olha esse outro dado. Apenas 1/3 dos adolescentes entrevistados desejava permanecer na igreja após se tornarem independentes. Você está vendo o desafio, sim ou não? Apenas 1/3 dos adolescentes entrevistados desejava permanecer na igreja após se tornarem independentes. A BBC, no ano 2022, trouxe esse outro dado. São informações para a gente fundamentar aqui a nossa mensagem. Em 2022, o site BBC News divulgou uma pesquisa que aponta que os jovens sem religião já superam católicos e evangélicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, representando cerca de 30% dos jovens entre 16 e 24 anos. Ou seja, nós temos desafios para que possamos trabalhar com essa nova geração. Graças a Deus, o censo do ano passado, ele trouxe um vislumbre positivo, pequeno, dentro desta área. Mas ainda requer nossa atenção, requer nossas preocupações, requerem nossos investimentos. Porque esta geração, na visão de muitos, está se perdendo. Como eu disse nos últimos sermões, nós temos muitos desafios, amigos, na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens. Porque, de fato, o inimigo está trabalhando de forma pesada para tirar essa geração dos caminhos do Senhor. Um detalhe, um dado bem interessante, só para você entender, nos últimos 12 anos, pelo menos 212.942 jovens saíram da igreja. É muito ou é pouco? Alguém fez a conta, né? De cada 10 jovens que entram, o pastor Tiago está aqui, ele sabe isso melhor do que eu. Cada 10 jovens que entram, 13 saem. Alguém pode dizer, mas entrou 10, como é que saiu 13? Mas entraram 10 esse ano, saíram 13 dos anos, juntando os anos anteriores. É um desafio. É um desafio. E o que esses jovens pensam da igreja, pastor? O que essa nova geração pensa da igreja? Jovens veem a igreja como superficial, falta de relacionamento, insegura para dúvidas, inconsistente, aparente hipocrisia e desconectada com a realidade. Mas também veem lugar de sentido, lugar de identidade e lugar de pertencimento. Os jovens não estão saindo da igreja porque estão rejeitando a Deus. Eles estão saindo, segundo as pesquisas, porque rejeitam a experiência que encontram dentro da igreja. Em outras palavras, o grande desafio, ou o grande erro da igreja é separar gerações, ignorar a linguagem jovem, não ouvir dúvidas, tratar jovens como o futuro da igreja.
Eu quero chamar aqui à frente 3 jovens: a Melissa, a Samara e o Josué. Venham cá, os 3 aí. Eu chamei eles aqui para a gente conversar essa manhã. Eu disse que o sermão seria diferente. Eu vou fazer algumas perguntinhas para eles, tá bom? São perguntas simples, mas para que a gente possa ir trabalhando esse assunto. Eu busquei um contexto de jovens aqui na nossa igreja. A Samara é estudante de Direito na Universidade Federal aqui de Valadares. A Mel é médica recém-formada. O Josué é médico veterinário também recém-formado. E eu preciso abrir um parênteses. Eu louvo a Deus pelos jovens que nós temos, amém? A nossa igreja, apesar dos desafios, é uma igreja privilegiada. E eu quero fazer aqui algumas perguntinhas para vocês. Eu sei que são perguntas simples, tá, irmãos? Não precisa ficar com medo, tá joia? Eles vão responder. E a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou fazer para a Melissa. Melissa, considerando a rotina de vocês, qual é o real e mais difícil desafio de conciliar com a fé hoje? A pressão, produtividade extrema, o ambiente altamente secularizado, o cansaço emocional que drena a vida espiritual. O que na sua visão é o maior desafio? Seja quando você esteve na universidade e agora que você está também no mercado de trabalho, como jovem, como nova geração. Atrás do outro, e cada paciente traz uma carga, né, emocional, uma história, às vezes muito pesada. É impossível a gente não ter empatia pegar um pouco daquilo pra gente. E aí, às vezes, chega no final do dia, a gente está completamente esgotado, às vezes tem outras coisas para resolver, da casa, supermercado. Então, acho que realmente é muito difícil a gente ter essa comunhão diária com Deus quando a gente se sente tão desgastado, entende? Entendi. Samara, para você, você tem enfrentado desafios relacionados aos seus princípios? Os seus princípios têm se conflitado com o que você tem vivenciado com seus colegas e professores na faculdade? Olha, eu diria que talvez muitas pessoas vão se surpreender, mas eu nunca tive dificuldade de expressar e seguir meus princípios, expressar minha fé dentro da universidade. A universidade, eu digo, a minha universidade, a Universidade Federal aqui em Valadares, ela é um lugar muito plural. E isso me surpreendeu muito positivamente, inclusive. Nunca tive problemas em relação ao sábado, muito pelo contrário. Quando eu precisei me posicionar e falar que eu não estaria em atividades no sábado, eu tive resposta muito positiva, de falar, não, com certeza, claro, você tem todo o seu direito, nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Mas, em relação aos colegas, né, é um pouco diferente, porque ali você convive com pessoas de todos os tipos, né? Mas, basicamente, eu sinto que não é difícil você conviver com pessoas que pensam diferente de você, que têm princípios e valores diferentes, quando você entende quem você é. Você entende quem você é e aí você não repele o diferente. E aí você também não tem medo de ser diferente. Você não entra naquele ciclo de busca por aprovação, porque você não faz com as pessoas esse julgamento. Então, você também não tem medo de ser julgado. Sim, ótimo. E Josué, para você agora, Josué? Josué estava um pouquinho tímido, irmãos. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu vou pegar leve. Josué, você tem ou teve dificuldades com algum princípio que você crê, que você segue como adventista, e você ainda é desafiado diante desses princípios hoje? Diga para nós. Eu tenho o princípio que é a guarda do sábado, né? Principalmente no mercado de trabalho que a gente tem vivido aí, na minha área, as pessoas entenderem esse princípio que a gente tem, que é a guarda do sábado, mas isso a gente vai conversando com as pessoas ali e eles têm essa compreensão, mas a gente percebe que no fundo ali eles têm essa dificuldade de entender. Entendi, ótimo. E agora uma pergunta para você, Samara. Olha só, um momento de dúvida, de erro, de dificuldade, às vezes você está se sentindo para baixo, você não está bem. A igreja é o primeiro lugar que você corre
para te ajudar? Infelizmente, não é o primeiro lugar. Você se sente insegura no ambiente da igreja para tratar algumas questões pessoais, particulares, que todos nós temos. Você se sente assim, é isso, Sim. correto? Ok? Mel, você gostaria de dizer isso aí para a gente também? Sei que essa pergunta é um pouquinho forte. O que você diz sobre isso, né? A igreja é o primeiro lugar que eu vou correr, ou eu tenho outras formas de escape para que eu possa sair, para que eu possa seguir? Realmente é uma pergunta difícil, mas para mim também não é. Acho que a igreja, por mais que eu sempre frequentei a igreja adventista, né, mas eu percebo que as igrejas têm perfis diferentes entre si. Então, já vi igreja, por exemplo, que era um absurdo alguém subir ao púlpito sem estar de gravata, por exemplo. E era uma grande questão. Então, às vezes, a gente sente que qualquer coisa, qualquer erro, qualquer tropeço vai ser um grande julgamento, entende? Entendi. Então, a igreja, na visão de vocês, não é um lugar de acolhimento. Essa é a realidade. Não precisa responder, tá bom? Porque senão a gente vai trabalhar alguns outros assuntos. Mas, uma outra última pergunta para vocês três. Teriam mais? O que a igreja precisa mudar na visão de vocês? Vamos lá? Acho que é justamente entender que todo mundo tem seus erros, todo mundo vai cair em algum momento, e é interessante quando a gente cresce na igreja, a gente vai percebendo isso ao longo do tempo, porque às vezes na infância, na adolescência, qualquer tropeço parece o fim do mundo. A gente sente muito medo, sente que vai ser muito julgado, e a gente vai crescendo e vendo que cada um tem as suas dificuldades. Então é importante cada um entender isso, reconhecer o próprio erro e acolher a pessoa. Não é justificar o erro, não é passar pano para o erro, mas é falar, olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar, vamos pensar em estratégias para que isso não se repita, entende? Acho que isso falta. Sim, Samara. Se eu pudesse falar algo, eu diria que nós, como igreja, às vezes precisamos nos colocar no lugar mais de humildade. Muitas vezes a gente não age com humildade para com as pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora. E principalmente com os de fora. Às vezes a gente se coloca numa posição superior, de tipo, eu sou cristão ou cristã, logo eu sou melhor do que você, porque eu sigo a Bíblia e o que está na Bíblia e tudo mais, e você não segue, então para mim você não presta. Mas não é isso, né? É o contrário, a gente deveria conseguir amar e conviver com essas pessoas justamente para pregar o Evangelho. E se a gente cria esse lugar onde eu sou o superior e você não chega perto de mim, porque eu não quero você aqui, porque você é pecador, você é errado, a gente faz o oposto, né, do que pregar. Exato. Josué, uma contribuição nessa pergunta? Eu também concordo que elas falaram. Eu penso isso também. É isso. Obrigado, Josué. Obrigado, gente. Pode descer com o microfone, depois a gente pega. Muito bom esses pensamentos. Eu sei que a gente teria muito mais tempo para aprofundar nessas perguntas, mas eu fiz perguntas superficiais para que a gente pudesse ter um vislumbre, mesmo que pequeno, dos desafios desta geração. É um assunto complexo. Nós não temos solução, nós não temos fórmula, mas nós precisamos nos atentar às novas gerações. Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10. Agradeço de coração a Samara, a Mel, Josué. Obrigado mesmo por terem participado. Enquanto você vai abrindo, eu preciso reforçar que a nossa igreja é privilegiada pelos nossos jovens. Cada departamento nós temos líderes que têm feito trabalho com excelência. Êxodo 10, verso 8. Olha o que diz a minha Bíblia. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Digam-me antes, quem irá? Moisés respondeu: iremos com os jovens e os velhos, nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. O faraó lhes disse: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir para prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido.
Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Amém? O texto basicamente nos diz que Faraó falou: Moisés, Arão, vocês podem ir adorar ao Senhor, mas os jovens e as crianças devem ficar. Essa foi a proposta. Esta foi a ideia. Essa foi inclusive a ordem, porque ele não permitiu se não fosse dessa forma. E é curioso que Faraó, um político experiente, na verdade ele não é simplesmente experiente, ele é estrategista. Porque ele sabe que se os filhos e os jovens ficassem, os pais não atravessariam o Mar Vermelho. Faraó é estrategista, porque ele sabe, amigos, que para destruir um povo não precisa matar os pais, os adultos, basta sequestrar o coração dos filhos. Basta sequestrar o coração dos jovens. E é isso que ele está fazendo. Ele está agindo de forma silenciosa. Ele sabia que se os filhos ficassem no coração dos pais, não iria avançar nos seus propósitos de forma completa. E ele diz: ei, Moisés, os homens podem ir, mas os filhos devem ficar. Parece que é isso que Satanás faz hoje, sim ou não? Parece que Satanás, ele está usando a sua artimanha, a sua estratégia para sequestrar o coração dos nossos jovens. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que se sequestrar a nova geração, elimina a força dos pais, elimina a força da igreja, ele destrói o futuro. Então ele diz e ele trabalha: olha, os pais podem ir, mas os filhos vão ficar comigo, porque ele sabe que os pais vão, mas não vão de forma completa. Estratégia do inimigo para destruir. E ele tem sequestrado a vida dos nossos filhos de diversas formas: ideologias, tecnologia, distrações, afetando a identidade, para ruir, para minar a vida da igreja. E é curioso que o inimigo muitas vezes vai colocando na nossa mente, não é? Esse é um grande perigo. Os jovens são assim mesmo. Os jovens pensam diferente. E pensam diferente, obviamente. Foram criados em um outro contexto, cresceram numa outra cultura. Mas, amigos, olha aqui para mim. Nós precisamos entender que a caminhada para Canaã, se não for junto com os nossos jovens e os nossos filhos, ela será incompleta. Nós precisamos entender que nós temos uma missão. Nós falamos muito, não é, da missão externa. Nós falamos muito da grande comissão que deve ser feita, deve ser seguida, é ordem de Deus. Mas nós temos uma missão interna, que na minha humilde avaliação, é percepção pessoal, parece ser mais desafiadora muitas vezes do que a missão externa. Muitos pais vão concordar comigo. Salvar os nossos filhos parece ser mais desafiador e difícil do que salvar os nossos vizinhos. Por quê? Porque Satanás está usando a mesma estratégia do inimigo. Vocês vão, mas os filhos vão ficar comigo. Eu diria, amigos, que Satanás não luta apenas contra o comportamento dos nossos jovens, ele está lutando contra o destino dos nossos jovens. E o texto nos apresenta Moisés.
Moisés aqui, um líder que não abre margem para nenhuma concessão. Moisés diz: ei, nós vamos, mas nós vamos, diz lá o verso 9, iremos com os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas. Moisés diz para Faraó: ei Faraó, não há negociação, nós vamos todos juntos. Nós precisamos ir adorar o Senhor, nós precisamos ir festejar ao Senhor juntos. Por que Moisés é tão convicto? Primeiro, obviamente, porque essa é a ordem de Deus. Esse era o desejo de Deus, todos precisam ir. Mas Moisés sabia também, amigos, que uma adoração completa só é completa quando todos estão juntos. Uma adoração completa só é completa se os jovens estão, se os filhos estão, se os velhos estão, se os homens estão, se as mulheres estão. É por isso que Moisés ele não negocia, porque na visão bíblica, sem os jovens, uma festa sem os jovens, uma adoração sem os jovens, é um lamento disfarçado de culto. Na lógica do reino de Deus e da adoração, a adoração é somente plena quando todos estão juntos. É por isso, amigos, que eu e você precisamos entender que se nós não estivermos juntos, se nós não estivermos intencionalmente agindo para salvar a nova geração, nós não estaremos cumprindo por completo o chamado de Deus. É preciso agir, porque a igreja não é um clube de indivíduos, igreja é um corpo de Cristo, igreja não é feita para um grupo de pessoas, para uma faixa etária de pessoas. Igreja na visão bíblica, adoração na visão bíblica, ela existe para todos, para que as gerações se encontrem, para que as gerações adorem juntos. É por isso que Moisés diz: ei Faraó, iremos com os jovens, iremos com os velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. É todos, não há negociação com o inimigo. Você, irmão, você líder, você pai, você precisa entender: eu preciso ir para o céu e eu preciso levar os meus filhos e as minhas filhas. É isso que Moisés está fazendo. Por isso ele responde: havemos de ir, porque nós vamos festejar com todos. E aqui eu preciso falar mais alguma coisa bem importante. A igreja, entenda isso, ela deve ser construída para que todos se sintam alcançados. Por que eu estou dizendo isso? Se uma igreja funciona bem para adultos e ela é irrelevante para a nova geração, ela não está cumprindo o chamado de Deus. Se a adoração ela só atende um e não atende outro, ela não é ou não está cumprindo o chamado de Deus. Aí alguém pode dizer: pastor, não, nós já temos adoração infantil, Deus seja louvado por isso. Repito, nossa igreja é privilegiada, mas nós precisamos ir além. Nós temos que ser intencionais. Você lembra da pergunta que eu fiz aqui, não é? Se você tiver um problema, a igreja é um lugar seguro para trabalhar o seu problema. Se você tiver uma questão, seja de pecado, seja de pessoal, seja qualquer outra, a igreja é o lugar onde você corre para buscar solução para o seu problema. Em outras palavras, amigos, não tem sido, e se não tem sido, nós não estamos cumprindo o chamado de Deus, não estamos cumprindo a missão interna de Deus.
Precisamos olhar para Moisés, olhar para a ordem de Moisés. Olha, nós vamos com todos, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Só vai fazer sentido, a igreja só faz sentido, a igreja só é relevante se ela alcança a todos. E olha que interessante. Os jovens responderam: eu nunca perdi a fé em Cristo, mas perdi a fé onde? Na igreja. Forte isso, sim ou não? Eu nunca perdi a fé em Cristo, eu perdi a fé na igreja. Alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está no seu lugar. Precisamos, repito, amigos, ser intencionais. Porque nós temos um chamado para salvar os filhos e as filhas, os jovens e os velhos. Talvez a gente deva viver em obediência o grande mandamento e a grande comissão, amar nossos jovens em vez de condená-los, e encontrar novas maneiras de fazer discípulos entre eles, em vez de descartá-los. Ao observarmos a taxa de abandono da igreja, o desafio da comunidade cristã é avaliar nossa própria culpa. De que maneira somos cúmplices na perda da próxima geração. Alguém pode olhar aí e dizer: o problema é a igreja, o problema são os líderes. Todos nós temos a nossa parcela de culpa. A pergunta que eu e você devemos fazer é: o que eu tenho feito? Ou de que maneira eu tenho sido cúmplice na perda da nova geração? Repito, esse assunto é muito complexo, mas ele precisa ser encarado, porque nós temos uma missão interna. Sigamos o exemplo de Moisés, amigos. Não podemos deixar ninguém para trás. E para concluir, a vitória sobre o Egito não foi um ato de heroísmo individual de Moisés, nem uma fuga desordenada. Foi uma travessia coletiva. O Mar Vermelho não se abriu a indivíduos isolados, mas para um povo que marchava unido. A vitória só foi completa porque os jovens estavam. A vitória só foi completa porque as crianças estavam. A vitória só foi completa porque os velhos estavam. Esse é o plano de Deus para a igreja. Amigos, o fortalecimento da fé e a salvação dos nossos jovens não ocorrerão com fórmulas, não ocorrerão com jargões, não ocorrerão com outra coisa a não ser com coerência, a não ser com cuidado, a não ser com compaixão. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós crucificam muitas vezes os jovens com base em passado. Ah, porque no meu tempo, porque na minha época. A gente precisa cuidar dos nossos jovens. A gente precisa amar os nossos jovens. A gente precisa ter compaixão dos nossos jovens. É por isso que essa manhã eu diria para você, querida igreja, não pense simplesmente na sua salvação, mas pense na salvação dos nossos filhos. Eu queria dizer para você, igreja, que você, inclusive diante de Deus, se prostre dia após dia dizendo: Senhor, eu não vou só. Eu vou com os meus filhos, eu vou com os nossos jovens, porque esse é o plano de Deus. E aqui, eu diria, o que fazer de forma prática para que a gente possa agir como igreja para salvar a nova geração? Primeira coisa, liderança, chave na mão. Nós já temos feito isso aqui como igreja.
O que é isso? É dar responsabilidade aos nossos jovens. É acreditar nos nossos jovens. Segunda coisa para fazer, empatia profunda. Sabe o que eu mais ouço, amigos, dos nossos jovens? E aqui eu preciso ser sincero. Olha para mim. Olha aqui para mim. A gente já está acabando. O que eu mais ouço é que a igreja, ela é muito rápida para apedrejar. E muito lenta para amar. Se nós queremos salvar os nossos jovens, não estou aqui comprometendo princípios, tá? Não me entenda assim. Mas se a gente quer salvar os nossos jovens, a gente precisa ter mais empatia por eles. A gente precisa levar mais a sério a mensagem de Jesus. O que é isso? É ser um reflexo de Jesus. Coerência espiritual. E quarto ponto, que combina com o segundo, comunidade acolhedora. São 4 ideias, 4 caminhos que nós podemos seguir para salvar os nossos jovens. E eu repito, eu sei que eu estou sendo bem redundante. Você precisa entender que sim, você tem uma missão externa, mas você tem uma missão interna. Você é parte desse processo. Você é parte dessa ação para que a gente possa salvar os nossos jovens. E por fim, talvez alguém aqui esteja pensando: pastor, eu desejo levar o meu filho, levar a minha filha. Pastor, eu concordo em salvar e não deixar ninguém para trás. Mas pastor, no meio do caminho, no meio da jornada, o meu filho, a minha filha, deixou os caminhos do Senhor. Eu trouxe 2 textos para te confortar e para te ajudar nesse processo de salvação do seu filho. Olha o que diz Ellen White: em toda família onde as pessoas não convertidas, há pessoas não convertidas, o empenho dos que conhecem ao Senhor devem trabalhar com sabedoria por o Senhor certamente abençoará os esforços dos pais ao procurarem em seu temor e amor salvar as almas dos seus familiares. Não negocie com o inimigo. Não ache que não tem mais jeito. É plano de Deus irmos todos juntos. E Deus certamente abençoará os esforços dos pais ao procurarem em seu temor e amor salvar as almas dos seus familiares. Quando o Espírito do Senhor opera no coração dos pais, suas orações e suas lágrimas subirão até a presença de Deus, e eles suplicarão fervorosamente e receberão graça e sabedoria do céu, e serão capazes de trabalhar por seus filhos não convertidos. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar, amigos, a ser uma igreja que continue prosperando em nome de Jesus, amém? Uma igreja que tenha um futuro brilhante, porque seremos uma igreja que decidiu, a trancos e barrancos, seguir a ordem de Deus, de não deixar ninguém para trás. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, que bom, Senhor, é estarmos na Tua presença. Hoje tivemos uma mensagem diferente, com muita informação, mas informações que devem prover em nosso coração o desejo de salvar os nossos filhos e as nossas filhas. Há uma missão, Senhor, interna que precisa ser feita.
Satanás está como Faraó, tentando sequestrar o coração dos nossos filhos, mas nós vamos seguir firmes, para que não deixemos ninguém para trás. Certamente aqui existam pais que estejam talvez desanimados ou até mesmo tenham jogado a toalha em relação à vida dos filhos. Que eles também entendam que ainda há esperança e que o teu plano também se cumpre na vida desses que não estão mais na jornada. Abençoe cada um, abençoe a nossa igreja, abençoe cada jovem. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um bom sábado a todos. Vida encontrar um sentido, pois não compreendo a razão do existir. Muitas vezes tenho me sentido sem força pra continuar seguindo sem desanimar. Nunca quis enfrentar a estrada em solidão, e em você